Meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos recomeçar mais uma aula remota desta feita. Nós vamos trabalhar a evolução das mídias e o fazer artístico. Primeiramente, nós vamos entender a evolução das mídias e o fazer artístico. Sabemos que é preciso nós entrar no tempo histórico e mostrar a diferença das épocas estudadas e a realidade de hoje. Como todo mundo sabe que a música é uma das formas de arte mais inspiradoras e apreciadas no mundo inteiro. Mas para chegar aonde nós chegamos, a evolução musical, vamos conhecer um processo de como a música ela foi inserida dentro da tecnologia. É preciso entender que até a metade do século XX, as tendências de caráter experimental com novas técnicas e as expressões e sonoridade, foi preciso que o homem criasse alguns aspectos. O primeiro elemento que ele trabalhou foi o cilindro fonográfico. Era um equipamento onde ele começou a criar, né, inventada por Thomas Edison em 1817, para a evolução, ou seja, para você poder gravar, ou seja, captar o som. O maior problema do cilindro fonográfico era a sua durabilidade. As primeiras amostras eram feitas de folha de estanhos, ou seja, o material utilizado era folha de estanhos, e produzia apenas 3 ou 4 vezes. Então ele não tinha tanta durabilidade, esse material. Então ele mesmo com o tempo ele se acabava depois de usar. Apesar de ser praticamente descartável, na época essa mídia abriu novas perspectivas para a indústria fonográfica. Então, o primeiro processo de criação. Na evolução também musical, aí nós temos, né, um grande equipamento de mídia que nós utilizamos muito, é justamente o disco de vinil. O disco de vinil, ele foi criado, né, nos anos de 1948, já com material de melhor qualidade, e a perspectiva também, ele perpetuou muitos anos, ainda hoje, né, ele está até voltando hoje para a nossa realidade. Então, a indústria fonográfica começa a criar o chamado de long play, que particularmente nós conhecemos por LP. Produzida com um material plástico e leve, flexível. Essa mídia tem algumas rasuras inspiradoras que conduzem a agulha. Então, neste caso aí, quando você pega um LP, que popularmente nós chamamos, ele tem umas frisuras, ou seja, a partir do momento que é inserido o LP numa plataforma, que essa plataforma ela começa a girar, o que ocorre? A agulha da máquina, ela começa a seguir o acorde, a rotação musical. Então, neste caso, foram criados alguns sulcos, né, chamados sulcos microscópicos, onde a agulha ela vai seguindo a performance até chegar o término. Então, justamente, o contato da agulha nessa perfuração que tem no disco, ou seja, no LP, então é justamente aí que dá-se a música, a execução da música. Nos anos 60, no caso décadas 60 e 70, uma outra mídia que foi criada é o chamado de discos rígidos, ou seja, já foi introduzido um mecanismo através dos computadores, onde foram criados cartuchos. E esses cartuchos também eram um processo de armazenamento. Então lá você colocaria
colocava as gravações armazenadas através de uma fita magnética. Então foi desenvolvida nos anos de 1958, mas muito usada na década de 60 e 70. Tem esse aparelho que tocava e ela transportava os dispositivos que temos até hoje, ou seja, as músicas eram gravadas através de um mecanismo. Depois nós temos os tradicionais fita cassetes, né? A fita cassete também, ainda hoje algumas pessoas usam o equipamento de fita cassete. Só que a diferença é que a fita cassete ela não tem uma boa qualidade, porque as gravações ela não tem uma qualidade sonora perfeita. Ela tem uma qualidade muito rústica. E ela perdeu também o uso, né? Porque com a era da tecnologia, a evolução tecnológica, os novos conceitos de música vem trazendo a evolução, e aí chega nos anos 79, mas não muito utilizado depois dos anos 80, foi o CD. O CD na área tecnológica, nós temos aí grandes avanços. Diferente da fita cassete, que não tinha qualidade, o CD ele vem dar uma ênfase maior, onde a qualidade sonora faz com que muitas pessoas deixassem de ser adeptas à fita cassete e passassem a ser utilizado o CD. Só que dentro dessa perspectiva aí de tecnologia, o CD ele ganha grandes evoluções. Até porque a questão da longevidade, ou seja, o tempo de uso ele é maior do que o da fita cassete. Mas tudo precisa de quê? De detalhes e que as pessoas possam também ter cuidados. Então, mas mesmo assim, o CD faz um grande aparato no compact disc, né, que nós chamamos, para o processo de qualidade sonora, um armazenamento maior de músicas. Geralmente as pessoas utilizam muito, né, o CD para palestras, encontros e assim por diante. Dentro da nova perspectiva também da tecnologia, aí o mundo contemporâneo já traz uma nova realidade, que é misturar a tecnologia com o homem. A tecnologia com novas perspectivas de inovação, ou seja, possibilidade de expressão artística, um elemento de onde as pessoas possam interagir, estar mais dentro do composto. E foi criado o primeiro processo, a criatura. É a tecnologia e o ser humano. Então, o artista, nessa perspectiva aí, ele mostra que é preciso tratar, né, e ampliar os recursos através da expressão. Então, ele usa a linguagem humana com a linguagem tecnológica. Então, o artista ele mudou essa perspectiva aí de mostrar um diferencial. A videoarte, então a videoarte é justamente um complexo onde você pode ter aí o diálogo, né, entre a crítica, a tecnologia, os processos técnicos. O homem utiliza o cinema, a televisão e o videotape, né, para poder mostrar uma nova expressão artística. É muito usada, né, no século XX, para quem vai para feiras de tecnologia, ver esse processo de estudo. É uma coisa mais dinâmica, é um processo em que as pessoas jogam uma nova realidade. Um pouco diferente da videocriatura, porque a videoarte ela é totalmente tecnológica. A videocriatura, além de tecnológico, apresenta do ser humano, mas não deixa de ser o mesmo projeto, né, tecnológico, onde o homem coloca aí a sua tendência de modificar e de chamar a atenção a um público, né? Então ele também
utiliza essa perspectiva para mostrar que é preciso se expressar de uma maneira diferente. Chamamos de atrativos. Você pode utilizar muito esse processo quando você está numa loja. Você chega numa loja, você vai ver lá uma prateleira com várias TVs ligadas ao mesmo tempo, com programações também diferentes. Isso é um chamado de videoaula, ou videoarte, como se queiram chamar. Né? Se você chegar numa grande loja, numa vitrine de uma loja, você tem uma tendência. Essa tendência é justamente aí para mostrar que as possibilidades e expressões artísticas elas podem ser mostradas ao mesmo tempo. Né? Então, é muito atrativo em cadeia de lojas para chamar a atenção à sociedade. Já tem uma nova tecnologia, e essa tecnologia também é inovadora, é justamente a Torre de Babel, né? Na era tecnológica. Ken Jordan, ele trouxe os elementos da integração, imersão e narrativa através de mostrar um conceito novo de aspecto para desenvolvimento posterior da arte multimídia. Então, a Torre de Babel, ela é justamente a interação que está presente na união entre diversas formas de representação da arte. Aí colocar aí a arquitetura, né? O formato de como é feito esse material, coloca a instalação de um formato em que usa-se a expressão artística, usa a mídia, usa uma iluminação diferenciada para chamar a atenção. Então isso aí o próprio autor, né, Ken Jordan, ele busca justamente aí a quebra de um paradigma, onde as pessoas podem observar e narrar a percepção artística através da tecnologia. Então, leva todo um aparato musical, um aparato visual e um aparato comunicativo através da arte multimídia. Então, essa arte ela quebra toda a trajetória onde cada espectador ele busca um conhecimento próprio, ou seja, uma identificação dentro desses elementos a qual ele queira traduzir. Então, neste caso aí, ele mostra também dessa perspectiva uma maneira onde o autor, criador, ele passa a ser o próprio condutor do trajeto na qual ele circula som, cores e imagem. Ou seja, uma interação dos elementos, a imersão dos elementos e a narrativa dos elementos. Por isso que ela é chamada de uma Torre de Babel, porque ela mistura todos os aspectos de desenvolvimento através da arte multimídia.